Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, está começando mais um programa Luz da Vida, pela 50ª vez dedicado ao tema do juízo. Um assunto longo, vasto, apaixonante e com bastante conteúdo. Por isso, e ainda não terminamos, acho que faltam ainda uns 5 ou 6 programas para nós terminarmos esse assunto tão importante. Novíssimos são as últimas realidades que vão acontecer na nossa aventura humana, terminada a nossa peregrinação aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, já dedicamos 29 programas. Ao juízo, com esse, 50 programas. Fizemos nos programas anteriores um excurso histórico sobre os principais documentos dos padres da Igreja, dos santos, dos doutores, dos concílios, dos papas, sobre esse tema. E chegamos ao século XX, ao século passado, o Concílio Vaticano II. E também, no século passado, um importante documento que é o Catecismo da Igreja Católica. Esse excurso histórico é muito importante para nós compreendermos que a fé da Igreja, que está radicada lá atrás, na Palavra de Deus, tem também como fontes, a nossa fé tem 3 fontes: a Escritura, a tradição e o magistério. Já vimos a Escritura, foram dezenas de programas, certamente mais de 20, talvez até 30. E depois a história da Igreja, como a fé da Igreja amadureceu ao longo dos séculos no tocante à morte, ao juízo, ao inferno e ao paraíso. Eu penso que tem o seu valor esses 50 programas, esse estudo que vai ficar por toda a eternidade, para que o católico e qualquer pessoa de boa vontade que queira conhecer, saber qual é a doutrina da Igreja sobre as derradeiras realidades. Glórias e louvores a Deus por isso. Vamos então ao primeiro texto de hoje. É o texto do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi o 21º Concílio Ecumênico. O Concílio Ecumênico é uma reunião de todos os bispos do orbe católico. Todos os bispos do mundo inteiro acorrem para um determinado lugar, determinado pelo Papa, e durante um certo tempo eles se debruçam, eles estudam, eles refletem assuntos de natureza, dependendo da época, dependendo do contexto, dependendo da motivação da convocação do concílio, assuntos relacionados à doutrina, às vezes dogma, relacionados à pastoral, a temas de muita relevância para a fé e a missão da Igreja, que é levar Cristo a todos os homens. O último concílio ecumênico foi celebrado, aconteceu num lastro de 3 anos, praticamente 4, 1962, 63, 64 e 65, com uma breve interrupção. Então, nós temos esse último concílio, cujos documentos são muito importantes para nós. E um deles trata dos novíssimos, e especificamente do juízo particular, a prestação de contas, de que fala o apóstolo Paulo na 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. A prestação de contas, de que trata a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Esse texto também fala da felicidade sem fim, fala também do destino dos réprobos. O destino é chamado condenação. Vale a pena ler e depois teçamos alguns comentários sobre esse breve texto do documento chamado Lumen Gentium, que é a Constituição Dogmática sobre a Igreja. Lumen Gentium significa a luz dos povos, são as 2 primeiras palavras desse documento em latim. No parágrafo 48, falando da índole escatológica da Igreja, esse documento diz o seguinte sobre os novíssimos. Aspas. Antes de reinarmos com Cristo glorioso, cada um de nós será apresentado perante o tribunal de Cristo, a fim de ser remunerado pelas obras que realizou enquanto vivia no corpo, boas ou mais, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, e no fim do mundo,
Os que tiverem feito boas obras irão para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado más ações para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, versículo 29, Mateus 25, 46. Basta. No meu entendimento, foi uma descrição muito feliz, sintética, reduzida, condensada, mas que contém elementos que explicitam a fé imutável da Igreja a respeito desses dois, aspas, momentos das derradeiras coisas. Primeira pontuação. Antes de reinarmos com Cristo glorioso. Isto é, antes de adentrarmos na glória. Cada um de nós será apresentado perante o tribunal de Cristo. Cada um de nós, não são todos. Portanto, o concílio fala explicitamente do juízo particular. Cada um de nós comparece diante do tribunal de Cristo. Alguns exegetas, analisando 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, chegam a dizer, e 2 Coríntios capítulo 10 diz exatamente isso, todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo para a prestação de contas dos nossos atos. Dizem, o texto não é muito claro, se trata do juízo particular ou do juízo final. No Novo Testamento não está muito claro o juízo particular, dizem alguns. Não é isso que diz a Igreja. Não é isso que diz o Concílio Vaticano II. Não é isso que diz a imutável fé da Igreja, que já abordamos com importantes pinceladas em vários séculos nos programas anteriores, Luz da Vida. Eu vou repetir com parcimônia, bem devagar, para que nós percebamos aqui que o Concílio Vaticano II está falando explícita e claramente do juízo particular. Antes de reinarmos com Cristo glorioso, cada um de nós será apresentado perante o tribunal de Cristo, a fim de ser remunerado pelas obras que realizou, enquanto vivia no corpo, boas ou mais. Cada um. Juízo particular. Você sozinho diante de Deus, eu sozinho diante de Cristo, você sozinho diante de Cristo. Cada um de nós. Antes de entrarmos. Portanto, não existe entrada no céu que não seja precedida por um juízo particular. Logo, com o devido respeito a quem interpreta 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, como uma alusão apenas ao juízo final, como se não existisse juízo particular, isso não é verdade. Não é isso que diz o concílio. Não é essa a posição oficial da Igreja. Eu repito de forma quase obsessiva. Antes de reinarmos com Cristo glorioso, cada um de nós será apresentado. Cada um de nós. E isso acontece imediatamente após a morte. Logo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, há de ser interpretado com essa posição oficial da Igreja, à luz de Hebreus 9, 27. Está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. Esse juízo que se segue de Hebreus 9, 27, à luz da Lumen Gentium 48, é o juízo particular, não é o juízo final. Ninguém entra no céu, ninguém reina com Cristo, sem que antes passe por esse juízo particular. A segunda coisa é a afirmação categórica do concílio, que depois de ter dito isso, coloca um ponto e uma vírgula e diz: e no fim do mundo, os que tiverem feito boas obras irão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado as más ações para a ressurreição da condenação. Juízo final. Com a ressurreição. Ou a ressurreição e logo depois o juízo, tanto faz. O concílio, portanto, reitera o que 20 séculos de história da Igreja sempre ensinaram. A distinção entre
juízo particular e juízo final. Texto pequeno, não disse muita coisa e ao mesmo tempo disse, não disse muita coisa porque não são muitas palavras. E para você dizer muita coisa, você não precisa utilizar muitas palavras. Que bênção o Concílio Vaticano II. Um marco conciliar que na linha dos concílios anteriores, e nós citamos, me parece que no encontro passado, o Concílio de Florença, a fé dos séculos anteriores, a fé dos 20 concílios anteriores, é a mesma, é reiterada, confirmada, corroborada e apresentada de forma bem sintética, com palavras muito felizes, aquilo que os concílios, que os papas, que os santos, que os doutores, e chegando até o próprio Jesus Cristo, ao ensinamento do Senhor Jesus, ao ensinamento dos apóstolos, as cartas do Novo Testamento, e eu diria, ressurreição da carne para a felicidade sem fim e ressurreição da carne para a condenação eterna, isso é antes do Novo Testamento. Isso é ainda no livro do profeta Daniel, capítulo 12. A fé na vida eterna e a certeza da ressurreição da carne. Os livros do judaísmo tardio, os livros que são do Antigo Testamento e que são mais próximos de nosso Senhor Jesus Cristo. Os livros mais recentes do Antigo Testamento, esses trazem de forma contundente, explícita, categórica, a certeza da ressurreição da carne, a certeza do julgamento, ainda que, no que toca ao julgamento particular e final, o Antigo Testamento não traga tanta clareza essa que vai aparecer de forma indubitável, explícita, no Novo Testamento, a partir das palavras do Senhor Jesus, e a parábola de Lázaro e do rico, mesmo que não use a palavra juízo, já entrevê isso, felicidade para Lázaro e para Abraão, desgraça eterna para o rico Epulão, que vai para os tormentos do inferno, e a grande pergunta é, como pode alguém ter ido para o inferno sem antes ter sido julgado? Logo se supõe um juízo, o intermédio entre a morte e a condenação eterna para o rico Epulão, e o intermédio entre a morte e a felicidade sem fim para pai Abraão e para Lázaro, na parábola do capítulo 16 do Evangelho segundo Lucas. Já terminando o primeiro bloco, convido você a não sair daí. No segundo e último bloco, entraremos com o importante assunto, este assunto tratado pelo Catecismo da Igreja Católica, números 1021 e 1022. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 50ª vez dedicado ao tema do juízo, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a humanidade após a sua aventura aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte já dedicamos 29 encontros e ao tema do juízo, esse é o 50º, 50 programas para o tema do juízo. Terminamos o primeiro bloco prometendo que esse segundo bloco seria dedicado à doutrina do Catecismo da Igreja Católica sobre os novíssimos e particularmente sobre o juízo particular e o juízo final. Os dois sempre caminham juntos quando o assunto é tratado no Catecismo da Igreja Católica. Há 2 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica que são importantes, vamos citá-los agora, vão aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. Memorizem esses textos porque eles são, digamos assim, a última palavra, que essencialmente não traz nenhuma novidade com relação à doutrina da Escritura e a toda a tradição da Igreja. A Igreja é sempre unânime na sua fé a respeito das últimas realidades. Mas é a última palavra, porque foi, digamos assim, o último documento sobre a escatologia, ainda que se possa dizer que a Comissão Teológica Internacional, que é um órgão
vinculado à Congregação para a Doutrina da Fé, tenha emitido alguns documentos, enfim, é um estudo de uma comissão teológica, tem o seu peso, mas o peso do Catecismo da Igreja Católica é, sem dúvida alguma, muito maior. É um documento doutrinal oficial da Igreja que tem uma relevância muito maior do que qualquer outro documento que trate desse argumento. Vamos então àquilo que o Catecismo da Igreja Católica diz sobre as derradeiras realidades. Aqui, de novo, o texto referência dos lábios de Jesus, a parábola de Lázaro e do rico Epulão, que já foi abordada aqui em programas lá para trás. Desses 50, eu nem lembro mais qual foi aquele ou aqueles em que nós refletimos versículo por versículo essa parábola que é fundamental quando o assunto é céu, inferno, morte e juízo. Morte, juízo, inferno e paraíso. Vamos ao catecismo. A morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. O Novo Testamento fala do juízo, principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo na segunda vinda deste. Mas, repetidas vezes, afirma também a retribuição imediatamente depois da morte de cada um, em função de suas obras e de sua fé. A parábola do pobre Lázaro e a palavra de Cristo na cruz ao bom ladrão, assim como outros textos do Novo Testamento, falam de um destino último da alma, que pode ser diferente para uns e outros. Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Fecha aspas. A Igreja, como sempre, sapientíssima. A Igreja, como sempre, precisa. Me parece, é uma opinião minha, é de uma clareza angelical. É de uma pedagogia intocável, impecável, o ensinamento da Igreja sobre os 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Como temos quase 8 minutos, vamos abordar alguns deles com algumas pinceladas. A morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada por Cristo. Quando tratamos da morte, vocês se lembram que dedicamos 1 ou 2 programas, se não me engano, a dizer que a morte estabiliza a condição da pessoa. Quem morreu em estado de graça não tem mais possibilidade de se perverter. Está salvo, ainda que deva se purificar no purgatório. Portanto, morreu na graça de Deus, não pode mais pecar. E o contrário, morreu em pecado mortal, não pode mais se arrepender. Enquanto estamos no tempo, temos possibilidade de retroagir, de voltar atrás, seja convertidos para nos tornarmos pervertidos, seja pervertidos para nos tornarmos convertidos. A morte estabiliza a condição da alma, portanto, deixando esta vida, ela não pode mais voltar atrás. Se eleita, para se tornar condenada, e se condenada, para se tornar eleita. Eu creio que vimos isso. Por favor, voltem lá atrás no nosso portal. Tem 29 programas sobre a morte e alguns deles tratam disso.
como eu estou ficando velho e broco, não lembro qual foi exatamente, ou quais foram exatamente os programas que tratamos exatamente deste assunto. Depois, o Novo Testamento trata principalmente do juízo final, certo? Os textos do Novo Testamento que falam de juízo são principalmente na ótica do juízo final, o segundo juízo, o juízo definitivo, que, aliás, de que ainda não tratamos. Vamos tratar a partir do próximo programa. Esse é o último sobre o juízo particular. Mas, atenção, repetidas vezes, diz o Catecismo, o Novo Testamento fala também de um juízo particular, ao qual todos se submetem na hora da morte. E vejam aqui os textos citados pela Igreja, 2 textos básicos para a Igreja. São provas contundentes do juízo particular. A parábola de Lázaro e do rico Epulão, Lucas 16. E as palavras de Jesus ao ladrão que se arrependeu. Quem lembra das palavras de Jesus ao ladrão que se arrependeu? O juízo particular do ladrão que se arrependeu aconteceu no Calvário. Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus o julgou ali. Portanto, quem contesta a fundamentação bíblica do juízo particular, saiba, católico não é. Porque a posição da Igreja está aqui. E a posição da Igreja, a doutrina oficial da Igreja a respeito da distinção entre juízo particular e juízo final, é clara, é evidente, é contundente, é irreformável, e eu diria, é dogmática. Creio na vida eterna. São 2 juízos que integram uma única realidade, que é o exercício de Cristo como juiz, ele que virá para julgar os vivos e os mortos. Julga cada um na hora de sua morte, julgará toda a humanidade no derradeiro instante da história. Portanto, Lucas 23, 43, hoje estarás comigo no paraíso, e Lucas 16 Lázaro e o rico morrem, um vai para os tormentos do inferno, o rico Epulão, e Lázaro vai para o seio de Abraão. Para a Igreja, estes textos são explícitos, categóricos e contundentes, e eu diria, dogmáticos, acerca desses 2 juízos. Mas a Igreja também faz alusão a outros textos. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, Filipenses, capítulo 1, versículo 23, não vou citá-los porque todos os textos do Novo Testamento a respeito dos 2 juízos já foram abordados aqui nesses 50 programas. Não é o momento de nós voltarmos para não tornar o estudo repetitivo. Destino que pode ser diferente para uns e para outros. A Igreja, portanto, jamais ensinou, e aqui ela reitera o seu constante ensinamento, que não é seguro que todos vão para o mesmo lugar. Portanto, não é seguro, não é correto dizer que todos vão para o inferno. A Igreja nunca disse isso. Nem a Igreja jamais disse que todos os homens vão para o céu, estão no céu e foram para o céu. A Igreja reconhece, pela intervenção de autoridades abalizadas ou concílios particulares ou bispos diocesanos, e a partir do século XIV ou XV, se não me engano, somente o bispo de Roma, pelas beatificações e canonizações, que alguns estão no céu. Alguns, digo, muitos, graças a Deus temos muitos santos beatos e muitos santos. Mas destinos diferentes. Eleitos, céu. Eleitos que se purificam antes de entrar no céu, purgatório. Condenados que vão para, atenção, condenam-se de imediato para sempre aqueles que, deixando esta vida em pecado mortal, se apresentam individualmente diante do tribunal de Cristo para a prestação de contas individual dos seus atos perante o Senhor, para já ser introduzido na paga por aquilo que ele fez de bom ou de mal nesta vida. Portanto, descer imediatamente ao inferno é a linguagem da Igreja. Adentrar no purgatório para ser purificado na condição de salvo, mas ainda a se purificar na outra vida,
das penas temporais dos pecados perdoados quanto à culpa, antes de entrar na glória, e a felicidade sem fim para aqueles que, submetidos ao juízo, tendo deixado esta vida em estado de graça, nada deixaram de purificar nesta vida. Hoje estarás comigo no paraíso. Entra no repouso do teu Senhor. Vinde benditos para o reino do meu Pai, etc, etc. Está terminando mais um encontro, o 50º dedicado ao tema do juízo. Desejo a você uma semana abençoada. A partir do próximo encontro, vamos analisar Mateus 25, o juízo final. Esse já é o derradeiro momento desse estudo, que já levou 50 programas. Estudo fascinante, extremamente importante para nós. E digo a vocês, tudo isso vai acontecer. É palavra de Jesus, é doutrina da igreja. Uma semana abençoada, desejo que Deus cumule de graças você, sua família, e proteja, defenda todos vocês e realize os legítimos sonhos e propósitos de você e dos seus entes queridos. Uma grande oração, uma grande bênção, um abraço fraterno. Deus proteja e cumule a sua vida. Até o próximo domingo, se Deus quiser.